Bem, queridos, a nossa reflexão, o tema da nossa mensagem de hoje é a semelhança entre pai e filho. A semelhança entre pai e filho é o tema da nossa mensagem. E eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 14. Evangelho segundo João, capítulo 14. Nós estaremos lendo os versículos 8 e 9. João 14, versículos 8 e 9. E diz assim a palavra do Senhor. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Palavras de Jesus a Filipe. É interessante nós pensarmos nesse capítulo inteiro, né? No capítulo 14 inteiro do Evangelho de João, porque ele nos traz diversas exortações. Ele nos traz diversos estímulos, fortalece a nossa fé, a nossa esperança. Essas palavras foram inicialmente dirigidas aos discípulos, para fortalecer a fé deles, a esperança deles. Mas não há como não ler esse capítulo, né, como o pastor Cláudio diz, é o dever de casa, depois de ler o capítulo todo, né, não há como não ler e não se sentir fortalecido. Ao ler esse capítulo 14, a gente se sente fortalecido, porque Jesus traz diversas palavras que nos impulsionam, que nos levam, que traz inclusive como base da nossa fé cristã. No capítulo 14, ele começa dizendo que os seus discípulos não deveriam ficar perturbados para crer em Deus e crer nele, Jesus. Jesus está dizendo assim: não fique ansioso, não fique preocupado, não tenha falta de paz, não fique perturbado. Creia em Deus, crê também em mim. E essa é uma mensagem para nós nos momentos tão difíceis, né? Que nós estamos atravessando, que nós não devemos ficar perturbados, mas sim acreditar no Deus Todo-Poderoso, no Deus Pai, e confiar também no seu Filho, Jesus, que nos assegura que está sempre ao nosso lado. Mas o capítulo 14, ele continua, e Jesus diz assim: olha, a casa do meu pai é uma casa muito grande. Na morada do meu pai tem muitos cômodos, tem muitos quartos, e eu, quando for daqui, eu vou preparar a morada para vocês. Olha que promessa maravilhosa para cada um que crê em Jesus. Saber que existe uma casa celestial, uma morada celestial, e que essa morada é tão maravilhosa, é tão grande, pode abraçar todos aqueles que creem em Jesus. Porque Jesus disse que está lá reservando o nosso quarto, o nosso cômodo. Na morada celestial nós temos descanso. Jesus continua mais um pouco e fala para aqueles discípulos algo que é base da nossa fé. No capítulo 14, Jesus diz para os discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Completa: ninguém chega ao Pai ou vai ao Pai se não for por mim. Olha que maravilha. A fé cristã é baseada nisso, acreditar em quem? Que Jesus é tudo para nós, né? Ele é o nosso caminho, é a verdade única, é a vida que nós precisamos. Então ele afirmou isso para todos aqueles discípulos e fala profundamente a nós hoje. E ele, no final, no meio desse capítulo, ele fala sobre a pergunta, sobre o pedido de Filipe. Filipe, ouvindo tudo isso, ainda queria ver o quê? Queria ver o Pai. Mostra-nos o Pai e eu já estou satisfeito. Não quero mais nada, só isso. E Jesus diz: mas se vocês me conhecem, vocês conhecem o Pai. Quem viu a mim, viu o Pai. Foi esse o texto que nós lemos, versículos 8 e 9 do capítulo 14.
Jesus se posicionando perante aqueles homens. E é interessante nós vermos que Jesus, ele estava no meio daqueles discípulos já há muito tempo. Né? Nós estamos mais ou menos no meio do Evangelho de João, e Jesus já havia feito muitas coisas. Antes do capítulo 14, né, a partir da transformação de água em vinho, que Jesus havia feito naquele casamento, lá em Caná da Galileia, né? E praticamente os milagres e os feitos de Jesus começam a ser relatados a partir daí em João. Desde aquele momento ali, Jesus operou diversas maravilhas. Jesus operou e demonstrou diversos momentos da sua grandeza, do seu poder, da sua qualidade de filho de Deus. Senão nós vamos ver, tá? Estou falando antes do capítulo 14. Jesus mostrou àqueles discípulos que estavam com ele o tempo todo a sua onisciência. Em que momento Jesus mostrou onisciência para aqueles discípulos? Naquele encontro com a mulher samaritana. Naquela caminhada de Jesus, quando passou por Samaria, ele parou para conversar com uma mulher e começou a relatar para ela a vida dela toda, contando tudo, e aquela mulher ficou espantada. Ué, como é que ele sabe tantos detalhes da minha vida se eu não o conheço? Mas Jesus é onisciente, ele sabe de todas as coisas. E por isso nós devemos estar sempre atentos a isso, nós não escondemos nada de Jesus. Jesus conhece a nossa vida de capa a capa, conhece cada vírgula, cada ponto de nossa vida. A onisciência de Jesus é real, é verdadeira. E ele demonstrou isso para os seus discípulos a partir dessa conversa com a mulher samaritana, da sua onisciência. Mas antes do capítulo 14, que nós estamos trazendo como o texto base para a nossa reflexão, antes disso, Jesus já tinha mostrado o quê? A sua onipresença. Através de quê? Quando ele caminhou sobre o mar para se encontrar com os seus discípulos que estavam no meio do mar, meio mar agitado, estavam meio que perdidos, se achando sozinhos. E Jesus mostrou ali, mostra a nós hoje, que não existe mar que o afaste de nós, não existe montes que nos afastem dele, não existe planície. Ele é capaz de andar sobre o mar, ele é capaz de voar sobre os montes, é capaz de andar pelas planícies. Jesus mostrava ali, então, a sua onipresença. Mas ele mostrou também o seu poder. Antes do versículo 14, ele também mostrou o seu poder. Quando fez o quê? De 5 pães e 2 peixinhos, um laudo banquete para 5.000 homens. Ele, com meia dúzia de ingredientes, né, os peixinhos e os pães, ele alimentou fartamente uma multidão de pessoas. Ainda antes do capítulo 14, ele mostra o seu poder ao curar enfermos. Enfermos de nascença, enfermos que estavam tendo a sua vida prejudicada, perdendo o valor, a qualidade de vida por causa das enfermidades. Jesus mostrou o seu poder curando. Jesus mostrou o seu poder também magnífico ao tirar Lázaro do túmulo. Todos lembram que é no capítulo 11 que há a ressurreição de Lázaro. Nós estamos falando do capítulo 14. Então nós temos que ter em mente como Jesus se mostrava àqueles homens em todos os seus poderes, em todos os seus atributos. E por fim nós podemos dizer que Jesus mostrou àqueles discípulos e mostra a nós hoje a sua total autoridade ao falar. Porque ele repreendeu publicamente líderes judaicos, pessoas que tinham a verdade como só deles. Ninguém contrariava, ninguém falava contra, e ele repreendeu esses homens diretamente. Então Jesus, através dos seus atos, de suas palavras, dos seus testemunhos, deixava claro o quê? A sua divindade. Estamos falando do capítulo 14 como um todo, para mostrar que ninguém teria feito o que Jesus fez se ele não tivesse parte com Deus. Nada do que o Filho fez
faria se não tivesse parte com o Pai. Então Jesus, Filho de Deus, mostrava através de todos esses atos, esses episódios que eu narrei rapidamente, mostrava que ele era um Deus homem, que era um Deus encarnado, que na verdade ele era o Filho de Deus. Jesus, como Filho de Deus, ele trazia nele a imagem do próprio Pai. E não era uma imagem física. Nós sabemos que Deus é Espírito, por ser Espírito não tem uma imagem física. Mas ele tinha a imagem e semelhança do Pai em coisas maravilhosas, em coisas grandiosas, extraordinárias, que mostravam o poder que caracteriza todo o caráter de Deus, toda a figura de Deus. Coisas que só Deus poderia fazer, ele fazia como sendo o Filho do Senhor. E tanto isso é verdade que o próprio apóstolo João, a verdade de que Deus é Espírito e que é revelado pelo Filho, João no primeiro capítulo, no seu Evangelho, no versículo 28, no 18, João 1, 18, diz assim: ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único, que mantém comunhão íntima com o Pai e o revelou. Vou repetir: ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único, que mantém comunhão íntima com o Pai, que o revelou. Então, João, já lá no início, inspirado pelo Espírito Santo, fazia essa declaração, lá no primeiro capítulo, já revelava Jesus para nós. E Jesus veio ao mundo como uma promessa da vinda do Messias, veio ao mundo para que ele, Jesus Cristo, operasse maravilhas no meio de nós e se mostrasse a Deus para o homem. Isso foi um dos intuitos da vinda de Jesus, mas não o maior. Porque a missão real de Jesus era vir ao mundo resgatar o homem, aquele que havia se desviado de Deus, aquele que havia se afastado, que havia deixado Deus de lado. Essa foi a grande missão de Jesus, vir ao mundo resgatar o homem perdido. E vir resgatar através do quê? Da sua morte na cruz. Porque foi com seu sangue, com o sangue que ele verteu na cruz, que ele pagou todos os nossos pecados, que tinha um preço impagável para nós. Mas ele, por aquele ato de sofrimento, de morte na cruz, ele deu ali a sua vida por todos nós pecadores, devedores do Senhor. Mas também não ficou só nessas duas coisas, o grande ministério de Jesus. Não veio só resgatar, não veio só morrer na cruz por nós, ele veio também ressuscitar e dar a oportunidade a cada um que nele crê de ter uma vida eterna, de ter uma vida junto ao Pai depois da morte física que ninguém escapa. Na sua ressurreição, Jesus comprovou, mostrou, prometeu, chancelou que todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Esse é o grande ministério de Jesus. Então, quando Jesus diz: quem me vê, Jesus, vê o Pai, ele está dizendo simplesmente uma coisa: eu, Filho, Jesus, e Deus, o Pai, somos um. Somos um. Você me viu, está vendo a Deus. O Filho é a semelhança do Pai. Falei tudo isso, quis trazer na nossa memória, que é um momento de ceia que nós vamos celebrar, a importância de Jesus no mundo, a importância de Jesus junto a nós, os feitos que ele fez, e eu citei nada em relação a tudo que ele fez. Falei sobre a sua morte na cruz, falei sobre a ressurreição, porque esse é o foco do nosso momento de comunhão na ceia do Senhor. Resgatar, trazer à memória tudo isso e nos alegrar por Jesus ser tão maravilhoso para com cada um de nós. Mas eu também queria fazer um ganchozinho e pensar
nos dias dos pais. Né? Quantos pais tem aqui? Vários. Filhos também, lógico. Até porque todos nós somos filhos, né? Nem todos são pais, mas todos somos filhos. Né? Então, eu queria fazer um gancho, né? Como se diz. Eu queria pensar com vocês sobre a semelhança de filho e pai. Assim como Jesus era a semelhança total de Jesus, como somos nós, como seres humanos? Existe um ditado popular, um provérbio, como alguns dizem, que diz: tal pai, tal filho. Vocês já pararam para pensar o quanto de verdade encerra esse pequeno ditado? Tal pai, tal filho. Né? E nós estamos pensando no geral. Existem exceções não se aplicam. Mas os filhos são sempre cópia dos pais. Os filhos são sempre o reflexo do pai. E nesse mundo você olha e você reconhece um filho pelo caminhar. Você olha para uma criança e vê o andar igualzinho o do pai. Você vê um filho falando e você olha e identifica a semelhança com o pai. Você vê um ato, um agir, um modo de pensar de um filho e você logo consegue identificar o pai. Isso se você conhece o pai. Mas se você não conhece o filho, né? Não conhece o filho, só conheço o Léo, né? E me apresentam o filho dele sem eu saber que é do Léo, só pelo modo de falar, de pensar, pelo caminhar, pela semelhança física, porque aí se aplica, né? No ser humano, a semelhança física, a gente chega e diz logo: esse é filho do Léo. Porque passa. As características formam o individual da pessoa, formam o caráter do filho também. Os filhos, o cuidado que os pais têm que ter com os filhos é enorme por causa disso. Porque nós temos que ter muito cuidado no ensinar, no educar, para que os filhos venham a ser reflexo realmente do que nós somos. E eu estou sempre falando do lado positivo, irmãos. Nós sabemos que alguns pais não são os melhores exemplos, mas isso é minoria. Nós continuamos pensando na maioria. Então, quando nós, como pais, fazemos da nossa vida um exemplo para os nossos filhos, eles tendem a nos copiar no que é bom, no que fazemos de bom, no que ensinamos. Então, como pais, nós devemos ter consciência de que a nossa responsabilidade é imensa. O futuro dos nossos filhos depende da criação que nós damos para eles. Depende daquilo que ensinamos a eles. Decorre da educação que damos a ele. E não é à toa que o rei Salomão, filho de Davi, deixou um provérbio que é de conhecimento da maioria dos cristãos. Posso até assegurar que é do conhecimento de todos. E que todos nós sabemos e recitamos de cor. E que eu oro a Deus que seja uma realidade na nossa vida prática de paz. O que diz o rei Salomão? Instrui a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Já viram a profundeza dessas palavras? Instrui, ensina teu filho, tua filha, no caminho que deve andar, e mesmo quando envelhecer, eles não se desviarão deles. Responsabilidade dos pais. E é por isso que a gente sempre bate, eu já falei isso aqui de outras vezes, e bato porque eu acredito, eu penso nisso. Os pais não podem, não devem, né? Poder pode, não devem terceirizar a educação dos filhos. Educação de filho é responsabilidade de pais, e aí não só do pai, o homem, como a mãe também. A criação de filho é algo que nós não podemos entregar
nas mãos de terceiro, por mais que esse terceiro seja próximo. Hoje eu sou avô. Procuro dar os melhores exemplos para o meu neto. Mas tenho plena consciência que quem tem que educar é minha filha e meu genro. Eles são os pais. Eu sou um suporte a eles. Se precisarem de mim, presente. Mas a responsabilidade é deles, não podem transferir para mim. Tem casos excepcionais. Existe casos excepcionais. O que eu quero dizer é que nada justifica a terceirização. Nada justifica a falta dos pais. E aí alguém vai dizer, mas às vezes o pai morre. Claro, aí é uma excepcionalidade. Estou falando de pais vivos. Tá? Não há como terceirizar a educação de filhos. Não são outras pessoas, não são instituições, não é colégio que vai educar filho, não é a igreja, porque a função da igreja não é educar, é instruir no caminho do Senhor, é colocar no caminho certo. A educação sempre será dos pais, então não é o pastor que vai, não é o policial na delegacia que vai educar filho. Quem educa filho é pai, é mãe, dentro do lar. Nós não podemos perder esse foco. E nós não podemos pensar, a gente vai lá em Salmos, você vai ver, ser pai é ter um ministério, é receber uma bênção. Ser pai é uma dádiva de Deus. Ninguém é obrigado a ser pai. Convenhamos que ninguém é obrigado a ser pai. É uma opção, uma questão de decisão, de escolha. Então, se torna pai, ame o seu filho. Cuide do seu filho. Eduque o seu filho. Instrua o seu filho. Acaricie o seu filho. A Vaninha, minha esposa, por diversas vezes já falou para senhoras que estão iniciando seu caminhar com o filho primeiro, que às vezes o filho chora, ela diz, olha, quando chorar dá colo. Algumas irmãs já devem ter conversado com ela, já devem ter ouvido ela falar isso. Eu nunca deixei de dar colo para os meus filhos, palavras da Vaninha. Porque o momento é único, só existe aquele momento do colo. E é verdade, hoje, meus filhos já estão na casa dos 40. Eles é que estão me pegando no colo agora, tá? Não dá mais para pegar eles no colo, o tempo passou. Se ela não tivesse dado, eu estou falando por ela, não estou falando por mim, para não falar em causa própria. Mas se não fosse ela dar o colo lá quando tinha 1 aninho, 2 aninhos, quando acalentou na cama com a gente ali no meio, porque ficava com medo, pedia para dormir junto. Se não tivesse feito isso, não seria agora, teria passado. Então o momento do carinho tem momentos próprios. As faixas etárias têm um tempo próprio. Então aproveite, curta. Porque depois vai passar, não volta. Então abrace, acaricie os seus filhos. Acaricie, dê amor. Porque ninguém é obrigado a ter filhos. Mas se tendo, oriente e ensine. Essa palavra rápida que eu dei para estimular não é de forma alguma chamada de atenção, pelo contrário. É despertamento mesmo, é botar para fora, é falar, é ouvir. A gente precisa ouvir, e muitas das vezes ouvimos tantas vezes uma coisa e não conseguimos pôr em prática. Então nós temos que acreditar que nossos filhos são herança do Senhor e que nós devemos fazer o nosso melhor a partir de instruir para a vida. Não é deixar a vida instruir os nossos filhos, é nós instruirmos ele para a vida. Mas eu queria trazer também uma palavra para os filhos. Também trazer uma palavra para os filhos. E o mesmo Salomão, rei, o mesmo Salomão, filho, o mesmo Salomão, pai, que também foi, tá? Ele traz exortações para os filhos, e tem um que é no primeiro capítulo de Provérbios, versículo 8. No primeiro capítulo, no versículo 8, ele diz assim para os filhos: meu filho, ouve a instrução do teu pai, e não desprezes o ensino de tua mãe. Meu filho, ouve a instrução de teu pai, e não desprezes o ensino da tua mãe. Paulo, lá escrevendo aos Efésios, a carta aos Efésios,
Ele diz assim, capítulo 6, versículos de 1 a 3. Filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honre teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. Filhos, eu entendo que só esses 2 versículos já seria suficiente, não precisaria falar mais nada. Por si só, esses 2 versículos dizem tudo. O quanto nós devemos ser cuidadosos ao ouvir as instruções dos nossos pais. O quanto é importante, o quanto é sábio ouvir a instrução dos pais e honrá-los exatamente com a obediência ao pai pelo ensino. Você que ainda tem pai vivo, independente da idade dele, aproveite ainda, sugue um pouquinho mais o teu pai, aprenda com ele, ouça suas instruções. Aqueles que, como eu, já têm um pai na glória, vamos dizer, tentei aproveitar o máximo, talvez não tudo. Infelizmente, nós na juventude temos o hábito de achar que sabemos de tudo e não damos muito crédito aos mais velhos, aos pais. E muitas das vezes é mais fácil escutar o amigo, o vizinho, o professor, do que escutar o que os pais ensinam. Mas, se você ainda tem o teu pai do teu lado, quando sair daqui hoje, se ele não está aqui junto contigo, corra ao encontro dele e, além de dar o abraço e o beijo do Dia dos Pais, busque nele a sabedoria, a instrução, a educação, porque você não é o velho o suficiente, não é idoso o suficiente que não tem o que aprender. Todos nós temos o que aprender. Concluindo nossa reflexão dessa manhã, desse domingo, do Dia dos Pais, é só lembrar os irmãos que Jesus foi obediente a Deus, ao Pai. Jesus, Filho, foi obediente ao Deus Pai em todos os momentos. Foi obediente até a morte, e morte de cruz. Até ali, Jesus não desobedeceu ao Pai. Como Filho, Ele tornou o Pai, vamos dizer, seu exemplo, seu modo de viver em todas as ocasiões. Jesus, em todas as ocasiões, honrou o Pai. Exemplo nós temos em Jesus. Temos exemplos diversos, mas no Dia dos Pais eu quero deixar Jesus como exemplo de filho. Como ele foi a personificação de Deus. E por isso ele pode dizer, quem viu a mim, Jesus, viu o Pai. Para todos nós aqui, a minha expectativa é que os filhos busquem ser semelhantes ao Pai, que possamos olhar e dizer, esse é filho de fulano, de cicrano, pelo seu bom comportamento, pelas suas boas palavras, pelos seus bons exemplos, pelo seu bom caminhar. Esse é semelhante ao Pai. E Pai, sejam exemplos para os seus filhos. Exemplos positivos, bons exemplos. Mostre a eles o quanto vocês os amam, para que eles possam também demonstrar para os seus filhos a consequência. Seja um bom marido, porque com certeza ele será um bom marido também, uma boa esposa lá na frente. Tudo são exemplos, todos são referenciais que nós damos. E no Dia dos Pais nós precisamos nos exortar. Ser pai é um ministério, ser pai é uma bênção de Deus, é uma herança do Senhor os filhos, e nós temos responsabilidade como pais. Mas nós como filhos também devemos honrar os nossos pais, ser obedientes, ouvi-los, ser instruídos e educados por eles. Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor Deus e Pai querido, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome, Senhor. E Te agradecemos por esse momento de reflexão, onde pudemos ver a importância, o exemplo dado por Jesus como Teu Filho. E que nós possamos trazer para a nossa vida também isso, Senhor. Que possamos ser exemplo para os nossos filhos e possamos ser imitadores dos nossos pais. Que sejamos, Senhor, abençoados por Ti neste dia e não só nesse dia, por todos os que se seguem. Fale, Senhor, aos nossos corações, porque precisamos ouvir em todos os momentos.
É a oração que eu te faço e te agradeço. No nome de Jesus. Amém.